Obrigado, Marilza, pelas palavras e pelo convite. Beth, isso. Boa tarde para cada um de vocês. É uma honra danada estar aqui com vocês. É muito prazer. E pronto, vamos ao trabalho. Eu vou pedir assim: a primeira pessoa que sentir que está dormindo, levanta a mão que eu encerro a palestra. Opa! O nosso carismático lá já se manifestou. Bom, então, eu sou professor na PUC de São Paulo e sou favorável à cátedra Michel Foucault, mas isso vocês não têm nada a ver com isso, só está manifestado. Obrigado, colega de paróquia. Outra coisa, eu tenho uma aluna chamada Clara e um aluno chamado Lucas. Quando a Clara está junto do Lucas, ela fica absolutamente radiante, como há muito tempo eu não vejo. E quando o Lucas está com a Clara, ele fica com um ar meio bobo, assim. É lógico que eles estão apaixonados, estão namorando, etc. E o que me chama a atenção, e por isso que eu me lembrei deles, para o título da nossa conversa, porque, na verdade, no fundo, o Espírito Santo é uma relação, certo? Do amor do Pai pelo Filho e vice-versa. Então, essa relação mútua de amor, não é? É o que eu vejo na Clara e no Lucas. E então eu queria basear um pouco como pano de fundo da nossa conversa, a ideia de que o Paulo Freire gosta muito, amigo do Luiz Alberto, que vai falar amanhã com vocês, falecido. E o Paulo Freire gostava muito dessa expressão: o ser humano é um ser de relações. Então, como o Espírito Santo já é um ser de relações, e o ser humano é um ser de relações, e a Clara e o Lucas têm uma relação lindíssima, então vamos tocar para frente. Eu pergunto, Ney, que idade você tem? Você pode dizer? Quanto? 78 anos. 78 anos. Você, meu companheiro? 35. 35. O nosso rei Charles? 64. 64 é uma criança. Você me deve obediência, hein? Sou mais velho que você, hein? Bom, gente, é o seguinte, vocês guardem essa ideia, mas eu vou perguntar para vocês no final, já que nós somos seres de relações, qual é a nossa idade cósmica? Não é a mesma coisa de idade biográfica, não é? E nós somos seres de relações completamente maravilhosas. Como diz várias pessoas, que nós somos feitos de pó de estrela, poeira de estrela e água de cometa, não é? Então, isso daí, essa pergunta eu vou deixar para o final. Então, vocês podem continuar pensando e tal, qual é a nossa idade cósmica. Eu fiz uma escolha sobre o que nós vamos conversar. Se vocês depois quiserem levantar a mão. Aliás, vamos fazer uma coisa, eu faço isso com meus alunos e é bom para acordar as pessoas. Todo mundo faz assim, por gentileza, todo mundo. Bispo também, todo mundo. Você também, essa menina aí? Pronto, pode abaixar. Então vocês me respondam agora, eu não vou ficar fazendo piada não. Pode abaixar, homem, veio. Esqueceu? Eu não vou ficar fazendo piada, porque não sei se é o meu estilo. Mas em todo caso, doeu?
Não. Então vocês podem fazer isso sempre que tiver alguma pergunta ou quiser acrescentar, porque todo mundo já sabe que não dói. Então pode fazer para acrescentar coisas, a gente fazer um diálogo, se for o caso. Se não, tudo bem. Eu vou tocar o barco. Então, a minha ideia é a seguinte: o foco que a gente deve ter metodológico é pensar o momento presente. E é isso que me foi pedido. E eu vou depois focar num público específico, que são os alunos, os estudantes universitários, que tem muito a nos ensinar. Eu estou aqui representando 4.200 sujeitos de uma pesquisa que eu venho conduzindo desde o ano 2000 e do qual, do primeiro momento, o Martini, que todo mundo conhece aqui, pelo menos de fama, que é o marido da Neri, e ele participou desde o princípio. Agora não mais, há um certo tempo não mais. Então, nós vamos pensar um pouco o momento presente, porque isso é o que a gente tem. Essa que é a base de qualquer trabalho filosófico, teológico. Isso aí a gente sabe com Karl Rahner, com Schillebeeck, com Jesus, tá certo? O negócio é primeiro ver. É isso que é o método de vocês. Então nós vamos ver, se possível, sem preconceito, se possível, sem ideia pronta, sem devoção, sem imagem, sem cântico, sem nada. Vamos tentar ver a realidade com olhos nus. Talvez seja a única coisa nua que tem aqui sejam nossos olhos. Então, brincadeira, hein? Outro, próximo. Então, primeiro, a gente tem 5 cenários. Outra coisa, a Marilza tem esse coisa aqui. Se alguém quiser, pode pedir para ela. Não precisa, né, ficar perdendo tempo em copiar. Vocês pedem a Marilza, ela dá. Ela, como diz esse verbo horroroso, ela disponibiliza para vocês, tá certo? Bom, então, primeira coisa, gente, quais são as características? E a gente que é leigo está imerso nesse mundo e às vezes a gente não entende o que se passa. Esse que é o problema. Então é bom a gente dar uma espiada. O que eu vou falar aqui não é a verdade, é aquilo que eu pesquisei com outras pessoas e aquilo em que eu acredito. Se vocês acreditarem diferente, por favor, não dói. Então, a primeira coisa é a seguinte: os cenários atuais, como é que se formou aquilo que a gente chama de ser humano moderno? Há 5 anos atrás falavam o homem moderno, e aí alguém chegava e falava, e as mulheres? Né? Então, o ser humano moderno, ele é formado por forças gigantescas, históricas, tá certo? Então, para a gente entender esse mundo em que a gente está e poder atuar direito, a gente também tem que ver direito. Então, a primeira coisa, nós somos seres da modernidade, nós somos modernos, queiramos ou não. Nós estamos dentro de um ambiente da modernidade. A modernidade, ela se caracteriza pelo menos por 2 coisas. Ela foi iniciada ali na virada do ano 1492 para frente. Há várias datas que diriam quando é que foi inaugurado esse templo, que vem até hoje, tá? Bom, e ele se caracteriza por 2 coisas. Primeiro, há uma fé, mas é uma fé na razão humana. Então, a Terra já não é mais o centro do universo, mas é o Sol. E isso a gente descobriu pelo uso da razão e não da tradição. Então, nesse século XVI, 1500 em frente, houve uma verdadeira revolução no modo da gente conhecer o mundo e da gente se conhecer a si próprio. Então, a afirmação da razão, da racionalidade, e não como na Idade Média, no período anterior, em que a fé era o instrumento principal em que a humanidade se apoiava para poder se mexer no mundo. Passou-se a valorizar mais a razão. Daí a Revolução Científica, todas
as revoluções que vieram depois disso. Segunda característica é o nascimento do indivíduo, não do individualismo, isso é outra coisa, mas o nascimento da individualidade, quer dizer, cada um tem o direito e a obrigação de pensar com a sua própria cabeça. Até se você quiser usar uma justificação teológica, dizer, porque isso foi Deus que te deu, é o que te diferencia, então usa, né? Então, há a liberdade dos indivíduos escolherem suas ações e construírem a si mesmo a partir da sua individualidade, do seu caminho. Cada um sabe o que é melhor para si. Isso é uma afirmação da modernidade. Segundo elemento da modernidade, a secularização. Secularização não é, dá licença bandeira, não é o período de 100 anos, um século, não é isso. Você está dormindo já, hein? Secularização se refere a este mundo aqui. A expressão séculum, ela inclusive faz parte do vocabulário religioso. Não vos conformeis ao espírito desse mundo, etc. Então, este mundo é sinônimo de séculum, e séculum é aqui, não é 100 anos. Pode ser 100 anos também, mas não é nesse sentido que eu estou usando. Então, secularização é quando a vida passa a ser permeada pelo uso da racionalidade, tá? Então, o que não passa pela razão, o que não é justificado racionalmente, tem que ser olhado com suspeita. A gente tem vários exemplos disso em que há um choque entre determinadas religiões, e não é só o cristianismo, e a razão. E quando esse choque acontece, isso é um problema danado. Por exemplo, quando você tem uma religião que não autoriza o transplante de órgãos ou transfusão de sangue. Aí vem um médico, que é um ser que está ali, ele jurou para Hipócrates que ele vai tirar a dor humana, então o compromisso dele é com o ser humano, tá? E aí a família vem e fala, não pode fazer transfusão. Aí o cara fala assim, se não fizer vai morrer. Aí então morre. Aí o médico falou, não morre não, de jeito nenhum. E aí o médico salva o cara que faz a transfusão, salva a pessoa. Aí vem a mãe e agradece. Claro, né? Então, a secularização é quando você tem determinadas áreas vão se tornando autônomas daquele grande útero, ovário, da cultura humana. Então, de vez em quando, plop, brota lá autonomamente alguma parte, alguma parcela. Por exemplo, no direito foi assim, na política com Maquiavel, por exemplo, começou a pensar racionalmente. Na medicina, antes de abrir um corpo, nem que fosse para estudar um cadáver, já era uma forma de você, um sacrilégio, de você ofender os deuses, porque o corpo é a morada de Deus. Globalização ou mundialização. Globalização, de repente, o mundo ficou uma coisa só, é uma espécie de aldeia global. E então, esse estágio atual do capitalismo, da globalização, se vocês olharem as roupas de vocês, elas são feitas cada um num lugar, num país. Se vocês olharem a despensa de vocês em casa, não precisa ser muito. Vocês veem que tem produtos feitos em vários lugares. Seu celular, o objeto mais sagrado que existe. Bom, então... Aí eu começo a dar aula, os meus alunos ficam teclando. Espero que ninguém esteja fazendo isso aqui agora. Aí... Certo, Dom Celso? Então o que acontece? Aí eu falo para eles assim,
guarda esse artefato do demo. Aí ele fica assim, isso é produto do diabo, guarda esse negócio. Bom, então, globalização. Cada pedaço é feito num lugar. Ou então você basta ver esses times aí de futebol, seleções mundiais, tá cheio de... da Holanda, cheio de negro africano, a Inglaterra cheio de negro, França, quer dizer, tá todo mundo mundializado, globalizado. Bem, vira. Beth. Opa, que rápido. Consumo. O consumo não é assim... Quantos de vocês, né? Eu sou doida para comprar. Eu trouxe também umas coisas para vocês comprarem. Eu sou doido para comprar, né? Eu quando compro, limpo a minha alma. É melhor que confissão. Beleza. Então, a pessoa compra, mas não é mais... Consumo não é mais simplesmente comprar coisas, mas se transformou num ambiente, numa espécie de cosmovisão, num ambiente mental o consumo. Então significa o seguinte: eu compro para parecer com você. Quantos de nós, sobretudo nós do sexo feminino, que eu não me incluo, mas não sou nada contra, quantos de nós não vão trocar roupa, o guarda-roupa um pouquinho, que seja por conta da novela? A pessoa assiste na novela, essa roupa é legal, tá na novela, eu vou comprar. Aí a minha amiga já comprou, vou comprar também. Então cria-se aquela rede de consumo para você fazer parte de um grupo das pessoas que se vestem com roupas parecidas com aquelas que aparecem na novela. A mídia acaba sendo a vitrine, não é? É a vitrine. Então precisa de ter produtos como a Copa do Mundo. Você vê, tá aí, né? A Copa do Mundo era mero pretexto. O sujeito não sabia bater um corner, não sabia fazer nada, um escanteio, não sabia. Quer dizer, o Blatter fez futebol amador. Ele nem sabia o que era futebol. Quer dizer, não era isso que interessava. Então a mídia acaba sendo essas propagandas, essas empresas multinacionais, mundiais, mexendo com a cabeça das pessoas, gastando tempo. O sujeito gasta uma graninha só, nem precisa ser muito, mas muita gente acaba fazendo uma fortuna, né? Então, a mídia corteja os jovens, sobretudo, que são disputados, cultivados em estufa pela escolarização. O que significa isso? Os jovens acabam não tendo muito contato com o mundo, a educação acaba sendo muito restritiva. Então as pessoas ficam meio que cultivadas em estufa. Há um choque entre a publicidade e o noticiário, por exemplo, sobre o que aparece sobre quando se trata de juventude, que é o tema escondido aqui da nossa fala. Então, como é que aparece o jovem na publicidade? Tudo bonito, todos cheios de hormônios, subindo escada, né Luiz Alberto? Subindo escada com uma facilidade, tudo branco, né? Então, aquela coisa assim, os jovens maravilhosos, todos sorridentes, felizes. Bom, e no noticiário? O noticiário o sujeito é traficante de droga, o nego deu uma facada no outro lá na Lagoa Rodrigo de Freitas e não sei o que, teve desastre, o cara matou atropelado uns 5, ou teve briga de torcida. Quer dizer, a forma como, quando a gente vai falar em jovem, você fala assim, qual é o jovem a que eu me refiro? É o jovem da publicidade ou é o jovem do noticiário, né? E às vezes é chocante, porque depois de um anúncio bonito, sai uma notícia tétrica, ou vice-versa, né? Então, a realidade, o que é a realidade, afinal de contas? Quem mostra a realidade efetivamente. E às vezes nem é só desgraça também. Tem gente que vai trabalhar todo santo dia, tem gente que beija sua mãe todo dia, tá? Então, não é só desgraça que tem no mundo, obviamente. Daí gera-se uma espécie de diletantismo, isto é, diletantismo é um pouco assim, eu estou nesse mundo a passeio. Eu acho terrível isso, né? Eu vim no mundo a passeio.
Ou então, no finalzinho do Macunaíma, do Marginalidade, diz assim, é ao contrário, que ele dizia assim, eu não vim no mundo para ser pedra. A gente é gente, né? A gente não é pedra. Isso é maravilhoso. Então, o diletantismo é isso, quando a pessoa vem no mundo para passear. E se tá chato, ela muda de país, ela fala, que país horroroso. Minha mulher me proibiu de falar merda. Então, mas que país de... Então, o diletantismo é isso, quando você prorroga, você adia os passos decisivos. Hoje, a definição de jovem, às vezes assim, não é uma coisa mais etária. Tem no Japão, tem gente que fica na casa da mamãe até os 40 anos. Hoje já se formou a palavra kidult. Kid, de criança, e adulto. Kidult é o adulto crianção, né? Isso é diletantismo. E levar namorado para dormir, namorado não lava louça. Bom, então... risco, isso corre o risco de esvaziar a dramaticidade da vida. Gente, a vida é dramática. A dor existe, a morte existe, a doença existe, a gente morre, a gente envelhece. Essa é a experiência de Siddhartha. Siddhartha era um coxinha. Era um coxinha que ficava em casa lá no palácio do pai. Um dia ele resolveu fugir de casa e ir para a periferia, isto é, atravessar o muro do palácio do pai dele, ali ao lado. E aí ele viu que tinha gente doente, gente morrendo, gente envelhecendo, e ele falou, ele não falou assim, olha lá um velho, olha lá um morto. Ele falou, isso vai acontecer comigo. Esse que foi o grande impacto, a grande conversão de Siddhartha. Bom, então, o diletantismo não, ele tira a dramática. A vida não é dramática, a vida é para se divertir. To have fun. Fun é a grande palavra. Bom, crescer deixou de ser imperioso, autonomizar-se não é mais um horizonte e amadurecer. A sabedoria perdeu prioridade. Amadurecer a sabedoria significa o seguinte, sabedoria é uma coisa que se amadurece. Saúde. Sabedoria é uma coisa que se amadurece. Não é assim que se compra. Não é uma coisa que você toma uma pílula, fiquei sábio. Não é, né? É uma coisa que amadurece. Às vezes não, com certeza exige sofrimento, exige insegurança, exige dúvida. Não tem fórmula pronta. Vira. Então é preciso compreender a juventude. Por que eu estou chamando a juventude? Porque juventude é uma relação também. Ninguém é jovem se não tem uma criança ou um velho. É uma relação, é um estado relacional, tá certo? Primeiro. Depois, outra coisa que é legal, o jovem e a jovem, vamos falar o jovem que fica mais fácil, né? O jovem é um ser, é um leigo por excelência. Então tudo que eu falar de jovens aqui pode ajudar vocês a entenderem o que são os leigos, o que são cada um de vocês. O jovem é uma espécie de espelho para nós. Vamos entender um pouquinho mais isso aí em seguida. Mas o jovem, ele nos revela uma parte de nós que já não somos jovens, ou fomos jovens e achamos que pelo fato de termos sido jovens, a gente entende os jovens, o que não é verdade. Por quê? Porque cada geração é única, é autônoma, é inédita, tá certo? Então, eu sou jovem, eu não entendo você, eu fui assim. Não foi assim, o tempo foi outro. Você nasceu num tempo antes da internet, para começar, pronto. Não tinha celular na tua infância, pronto, resolveu já, não é? Então, é outra coisa. Então você vai ter que ver, julgar e agir, você vai ter que ver muito o que você consegue aprender com essa geração. Você tem que primeiro saber que você não sabe nada sobre essa geração, tá? Bom, e o jovem é o leigo por excelência, porque ele não tem idade ainda para ser padre, para ser freira, nem quer, sei lá, tá certo? Mas ele é o leigo. Olha que interessante. Ele... dá para
para entender isso ou é um raciocínio muito complexo? Eu não sei se eu consigo me explicar, mas é um leigo. Você quer saber como é um leigo? Olha para um jovem. Ele é por definição. Tá? Bem, 3 novidades. Quem ensina isso é um historiador sensacional chamado Eric Hobsbawm. Ele era inglês, comunista, marxista, aliás, e é um grande historiador, um dos grandes historiadores do século XX. E ele apontou 3 novidades na juventude, num livro chamado Era dos Extremos. Primeiro, a juventude deixou de ser um estágio preparatório para a vida adulta. A juventude é um tempo pleno. Ser jovem me basta. Pronto. Eu não estou me preparando para coisa nenhuma. Eu sou jovem. Me basta ser jovem. Então, é a realização plena do desenvolvimento humano. Antigamente não. Quando você crescer. Ser jovem. Eu sou jovem. Isso se cura, né? Então não. O cara fala assim, eu sou jovem e você não é. Pronto, eu tenho razão. É um pouco isso. Não confia em ninguém com mais de 30 anos. Tem uma música antiquíssima sobre isso. 2. As corporações elegeram o jovem como autor autoconsciente, ao menos no ambiente do consumo. Você dá um celular para um adolescente, empresta um cartão de crédito, bota num shopping, pronto. Ele fica feliz igual pinto no lixo. Ele está lá que vai... Outro dia eu fui num shopping e aí tinha um senhorzinho, devia ser o avô das crianças, e elas estavam morrendo de rir porque ele tinha medo de pegar a escada rolante. Vocês já viram isso, não já? Acontece. A pessoa ficava assim, e eles morrendo de rir. Olha só! E tirava a fotografia. Olha só o vovô que não consegue subir na escada rolante. Então, eles são atores... assim, autoconscientes, eles são donos da bola quando se trata de consumo. Claro que tem limites, etc., mas nem sempre. 3. O internacionalismo da cultura do jovem. Então, a globalização mostra um pouco como é que acontece essa cultura mundial. Então, todo mundo conhece mais ou menos as mesmas bandas, as mesmas roupas, os mesmos sistemas de computação, sabem usar aquilo lá com uma facilidade imensa, né? Então tudo isso cria uma espécie de um caldo de cultura mundial. O jovem se sente menos comprometido com o local e ele se volta mais para o global. Isso que eu estou falando, gente, não é bonito nem feio, ok? A gente é que tem que ver e depois considerar, mas não vai julgando antes de ver. Então não é nem bonito nem feio, tá bom? Primeira coisa. 2. O jovem é considerado um sintoma da sociedade. Quem fala isso, eu acho uma bela definição. Quem fala isso é a Maria Rita Kell, uma psicóloga muito legal. Maria Rita Kell, K-E-H-L. Ela é muito bacana, essa mulher, façam amizade com ela, de alguma forma. E ela fala que o jovem é o sintoma da sociedade. Quer dizer, se você quer entender o que se passa numa sociedade, olha para os jovens. Então, o jovem reflete, a jovem reflete o que essa sociedade... Porque ele não tinha filtro, ele foi recebendo, igual o patinho. Segue o primeiro bicho que se mexer na sua frente. Primeira coisa que se mexe na frente, ele vai atrás. Você bota um carrinho de madeira, ele chama de mamãe, né? Qualquer coisa, pode ser uma pata também, um pintinho e tal, uma galinha, mas qualquer bicho que se mexa na frente assim que ele saiu do ovo, ele vai atrás. Então, ele aprende acriticamente o que se passa na sociedade. 3. O jovem é uma construção. Então não quer dizer, tem 15 anos já. Não necessariamente, depende da sociedade. Com 15 anos, às vezes, uma sociedade já declara que o sujeito é adulto. Acabou-se. Dá uma vaquinha para ele, dá um mês de férias, ele pode fazer o que ele quiser, inclusive com as outras mulheres da tribo. E aí, quando ele voltar, já tem uma vaquinha,
já tem uma mulher e já virou adulto, vai em frente, né? Então, a construção da juventude, ela depende da história, depende da cultura e depende também da economia, no caso, globalizada. É um fenômeno plural, daí a palavra juventudes. Não é uma juventude só. A juventude depende da classe social a que a pessoa pertence. Tá certo? Porque se tem pouca grana, ele vai ter uma vida muito dificultada nas suas buscas, etc. E se ele for negro e pobre, ele vai ter uma vida curta. Estamos vendo um genocídio de jovens pretos. Então, é uma loucura, né? E se morar na periferia, então, é bom que fique por lá, porque, né? Se sair, já... Então, e é uma construção de si. A gente vai ver esse aspecto logo em seguida. É uma experiência... ser jovem é uma experiência de morte e de nascimento. Olha que interessante. Daí que não é muito fácil ser jovem. Primeiro que é a morte do seu corpo. De repente ela começa a notar certas mudanças, às vezes numa semana, do dia para a noite, a voz. Ele falava assim, mamãe, de repente fica, mamãe, né? O nariz cresce, tudo cresce para fora. Então, aquela coisa ele vai ficando assustado. Sou eu mesmo? Quem é essa pessoa que está no espelho? Sou eu? Né? Então, é uma experiência de morte e, ao mesmo tempo, é um segundo nascimento. Isso eu acho sensacional. Isso tem a ver com Jean-Jacques Rousseau, tem a ver com Stanley Hall, que é um psicólogo americano. Eu não preciso citar. O que significa isso? No primeiro nascimento, o indivíduo é nascido, não é isso? Não perguntou. Inclusive, quando você quer brigar, você era menina, você brigava com a sua mãe, eu não pedi para nascer, né? Pelo contrário, a pessoa pedia para não nascer, está tão quentinho aqui, essa aguinha, deixa eu ficar na cama, mais 3 semanas. Aí o corpo da mãe chega e diz, não senhor, vai nascer, sai, nasce logo, vamos, está na hora, né? Então, no primeiro nascimento a pessoa é nascida, ela é, até onde se sabe, é bem passiva nesse momento. Mas na juventude, adolescência, ele nasce a si mesmo. Ele é o pai e a mãe dele mesmo. E não abre mão disso. Eu te ensino. Eu faço por você. Não faz não. Que isso? Deixa ele. Fica junto, mas deixa ele. Então, ele passa por um segundo nascimento. O jovem também é uma contradição, que ele é um experimentador inexperiente. Ele experimenta de tudo. De tudo, gente. Pensou uma coisa? Experimentou. Pensou outra coisa? Está experimentando. Pensou outra coisa? Ele está querendo experimentar tudo. Tudo. Substâncias, odores, roupas, orifícios, e assim vai. Tudo. Então, mas ele é inexperiente. Ele não tem quilometragem. Você imagina uma pessoa com 13 anos, 15, e aí é que dá. Aí é que eles, às vezes, morrem igual mosca, igual formiga. São seres altamente vulneráveis. Não é? E essa coisa de sair com a velocidade, de sair bebendo. Maconha deve ser ótimo. Quer dizer, me disseram. Quer dizer, você não sabe, drogas, esse negócio todo. Então, você... não sabe, ele é um experimentador, porque isso é da vida, a vida se abre à sua frente, mas ele não tem quilometragem nenhuma, coitado, tadinho, né? Mas ao mesmo tempo ele necessita de todas as forças que estão ao seu alcance. Ele não vai escolher religião, aquela que ajudar ele vai atrás. Religião, imagina o resto. E as energias, uma das energias, a minha pesquisa avançou nesse sentido, uma das energias se chama religiosidade. Eu já vou falar sobre isso. Então, não a religião, mas a fábrica da religião, que se chama religiosidade. Então, a religiosidade pode ajudar muito o jovem a crescer, a dar o salto para uma certa autonomia, para a vida adulta, mas ele usa tudo que acaba em idade: racionalidade, sociabilidade, sexualidade, sensibilidade, tudo ele
São forças boas e ele pega o que tiver para ajudar. Se ajudou, está valendo, né? Considerar o jovem como um lugar teológico é acolher a voz de Deus que fala por ele. Mas primeiro, fala por ele. Depois é que você vai ver que é a voz de Deus. Se é. A novidade que a cultura juvenil, tal como eu descrevi um pouco agora, nos apresenta nesse momento, portanto, é a sua teologia, isto é, o discurso que Deus nos faz através da juventude. Então fica essa pergunta, e aí vai um pouco de novo a ideia da relação. Qual é a nossa relação com a juventude? Às vezes as pessoas, sobretudo de pastoral, querem transformar o jovem numa coisa que ele não é, ou que ele não quer ser, ou que ele não consegue ser, e não dá tempo. Então fica querendo catequizar, quer transformar, quer arranjar uma vocação sacerdotal, uma vocação religiosa, e esquece que a pessoa não precisa disso. Ela pode ser leiga, e que ser leiga é ótimo. Ou nem isso, né? Então, primeiro, qual é o discurso? O que Deus, já que a gente tem fé, nos ensina através da vivência inédita, original desta geração, que é o... Se eu não for capaz de aprender com ele, eu não vou ensinar nada para ele. Quer que eu repita essa frase? Acabou de chegar. Se eu não for capaz de aprender nada com ele, eu não vou ensinar nada para ele. Aprender ou permutar, não é só aprender coisas, conteúdos, mas aprender energia. Ter o jovem como exemplo, mas não é o único. Assim, eu posso aprender também com pessoas de terceira idade. Mas eu não posso interferir junto a essa pessoa, pedagogicamente, pastoralmente, se eu não for capaz de me deixar tocar por ela. O jovem, de fato, e olha que eles repetem, hein? Deus nos fala pelo jovem. De fato, olha que coisa! O jovem, nessa perspectiva, é uma realidade teológica que precisamos aprender e a desvelar. Não tá? Você tem que saber ler. É um idioma estranho. Você tem que saber ler. Depois, essas mesmas pessoas falam: conhecer os jovens é condição prévia para evangelizá-los. Conhecer não é conhecer só racionalmente, mas é conhecer até meio biblicamente, quer dizer, você entrar em relação, você amar, você se deixar afetar, não é isso, é conhecer. Muito fermento espiritual acontece fora das instituições religiosas, instituições culturais. A vida é maior do que a instituição. Qual a instituição? Qualquer uma. A vida é maior do que a Igreja Católica, com certeza. A vida é maior do que os evangélicos, com certeza. É maior do que a FIFA. Maior do que o Brasil, maior do que a Dilma, né? Então, muito fermento espiritual acontece fora das instituições. É assim mesmo, e a instituição que for sábia, ela vai ser capaz de captar esse fermento espiritual. Se não, deixa para lá. Diz que a coisa de herege queima, esquarteja, faz virar cinza, então perdeu esse fermento espiritual. Muitos jovens colocam em xeque a herança religiosa recebida na família. Isso já é conhecido. Isso já é conhecido, não acontece só com seu sobrinho ou com seu filho. Isso já é pesquisado, que o jovem tende, em determinada idade, é uma das fases do seu crescimento religioso, da sua maturação. E se não voltar? Se não voltar, amém. O que eu posso fazer? Eu não garanto. O que a gente pode fazer? Você pode garantir que você vai amar essa pessoa, mas, como diz o Pablo Neruda, podeis dar-lhes tu amor, pero no tus pensamientos, porque tienen sus propios pensamientos. Todo mundo entendeu, né? Oferecer ao jovem, isso aqui é de doer, isso aqui pegou na canela. Oferecer aos jovens canais de participação e envolvimento nas decisões. Isso que está falando aqui vale para os leigos, não é? Como você chama, moça? Eu? É. Maria de Lourdes.
Maria de Lourdes, ela não é Maria de Lourdes? Com certeza. Com certeza. Então, se você não oferece, e imagina o sujeito é super ativo, super participativo na escola, no bairro, no grupo de jovens, chega na igreja ele vira um cidadão de segunda classe. Isso vale para o leigo também. E aí, o que a pessoa, como é que, né? Você quer crescer, você quer irradiar. Gente, foi feito para brilhar, né? E aí? Bom, quem falou isso? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no documento Evangelização da Juventude, Desafios e Perspectivas Pastorais, em 2007. Palavras, parole, parole, parole. Se funciona ou não, são boas palavras. E palavras ajudam muito. Se não falar nada, a gente fica na coisa do encroado, do não dito. Vira. Então, o que o censo de 2010 nos ensina sobre as religiões e os jovens? Primeiro, olha, conhecer o jovem não é uma questão estratégica para cada religião. Por quê? Porque depende do futuro dela. Conhecer os jovens sistematicamente, cientificamente, e trabalhar com jovens não é uma questão simplesmente de pastoral. Eu tenho um grupo de pastoral. Não. Tem que ser uma coisa mais articulada. Não é ruim não, hein? Eu devo muito aos grupos de jovens que eu participei, foi uma maravilha, mas não é isso que eu me refiro, é uma questão de uma estratégia, de uma linguagem, de conhecer, de mudar, de dar canais de participação, etc. Por quê? Porque é uma questão estratégica. Agora, a gente tem noção disso. O catolicismo, por exemplo, está perdendo gente, em grande parte porque esqueceu da mulher e esqueceu do jovem. O catolicismo não tem muita simpatia pela mulher, enquanto, não mulher indivídua, mas mulher enquanto gênero. Tá? A mulher será sempre não. Porque o Espírito Santo existe, não é isso? Amém, amém, irmão. Então, mas a mulher tem sido um cidadão, como é que chama? Do povo de Deus, um cidadão de segunda classe no povo de Deus. Certo, Ana Maria? A gente pode ver que o catolicismo está ficando masculino e idoso. Ora, os idosos, é uma questão de natureza, morrem mesmo. Com o tempo morrem. Então, os católicos idosos vão morrer, então vai acabar. Olha, há cálculos de que em 40 anos vai estar 50-50, católicos e o resto. Ixi, pode ser ótimo. Bom, os homens são maioria no catolicismo, as mulheres são maioria nas demais religiões. Isso é um problema. Mulheres, não é isso. É que as mulheres têm, por uma série de fatores, e dos quais o temperamento não é o mais importante, não é porque ela é mãe, não é isso. Mas as mulheres têm, por fatores históricos, a característica de educar seus filhos na religião delas. Quando há casais de duas religiões, em geral quem educa é a mãe, na religião dela. Então, se o catolicismo está perdendo as mulheres, ele está perdendo educadoras familiares no catolicismo. Então, isso tudo são fatores que intervêm. Os sem religião também são dois grupos populacionais que está crescendo, tá crescendo a faixa masculina, o catolicismo e a faixa dos sem religião. Eu não vou entrar aqui na área dos sem religião. Os sem religião é o terceiro grupo populacional em termos de religião. Primeiro, o catolicismo com 65%. Depois, os evangélicos com 22%.
E depois os sem religião, que não é propriamente um grupo religioso, mas digamos, sob um ponto de vista são 8%. A gente fez um estudo de caso na PUC, então eu já fui jovem, tal, mas eu não conheço o jovem, então eu quero conhecer o jovem. Então, desde o ano 2000, eu venho fazendo uma pesquisa com aplicação de questionários a cada 4 anos. Então, a gente usou um conceito de religiosidade que muitas vezes a gente não se dá conta, mas a gente já vive. Os americanos adoram dizer, eu sou espiritual, mas não sou religioso. I'm spiritual, but I'm not religious. É mais ou menos essa distinção entre religião e religiosidade. Esse sujeito já fazia no final do século XIX. Isso significa o seguinte, religiosidade é uma capacidade humana. Cada palavrinha está bem pensada. Que é histórica e culturalmente determinada, isto é, ela varia de acordo com uma época e de acordo com a sociedade, ela pode ser diferente, é mesmo. E essa capacidade de elaborar significados para a totalidade da existência, quer dizer, é uma capacidade que a gente tem de gerar, de produzir, de descobrir, de inventar sentido para a nossa vida. Isso é a religiosidade. Ah, mas eu sou ateu. Você tem. Ah, mas eu sou agnóstico. Você tem. Ah, eu sou da Umbanda. Dá na mesma, né? Então, todo mundo tem religiosidade. Assim como todo mundo tem racionalidade, mas nem todo mundo faz faculdade. Tem racionalidade. Todo mundo tem religiosidade, mas assim como todo mundo tem sexualidade. Isso Freud já tinha descoberto, né? Causou uma celeuma danada, mas todo mundo tem. Nem todo mundo casa, nem todo mundo é hétero, nem todo mundo é isso ou aquilo, quer dizer, não vamos entrar em detalhes, são 21.000 formas de viver a sexualidade. Então, de qualquer jeito, religiosidade, todo mundo tem. Por quê? Porque se você não achar pelo simples fato de você estar vivo. Se você está vivo, a tua vida tem algum sentido, mesmo que residual. Tá certo? Para hoje, né? Você tem para hoje eu garanto, né? Então, é a capacidade, é como se fosse uma glândula psíquica que secreta, que produz hormônios como o sentido da vida, o sentido de solidariedade, a curiosidade para o conhecimento, a estética, o senso de beleza, né? Isso tudo seria secretado por essa coisa chamada religiosidade, que é a capacidade que a gente tem de religar as realidades, de estabelecer a palavra inicial, relações. Então, religiosidade é a capacidade de estabelecer relações. Viva Paulo Freire. Então, a gente queria saber assim, no caso do público que eu estudei, que são universitários, que nem todos são tão devotos. Tem gente muito devota, mas nem todos são. Nem todos. Muito, assim, 1/3 é devoto e tal. E daí? E os outros não têm religião? Tá. Mas então, é uma esbórnia? É uma orgia sem fim? Não, essas pessoas, às vezes, elas têm até mais religiosidade, mais sensibilidade para o espiritual do que pessoas que são muito devotas e aí se penduram na sua religião para não fazer nada. Qual é a adesão religiosa? Então você tem na PUC em 2004, 2008, 2012 e o censo. Os católicos na PUC são 34%, no Brasil 64%. Protestantes 9%, no Brasil 22%. É engraçado que tudo o que é muito no Brasil é pouco na PUC. É outro mundo, é engraçadíssimo. Espíritas, 12% na PUC, porque os espíritas... Aliás, quem é espírita aqui? Levanta a mão. Só você? Bom, então... Os espíritas, eles são um segmento muito escolarizado e de alta renda, isso eles descobriram. Então, lógico, vão chegar na universidade, né? E os meus alunos espíritas olham para a classe e falam assim: aqui está cheio de gente, professor,
É o máximo, eu adoro isso. Crentes sem religião, isto é, aqueles que dizem, eu acredito em Deus, mas não tenho religião. Na PUC, são 19%, no Brasil são 7,6%. Quem são os agnósticos? Agnóstico é aquele que a gente chamava antigamente de à toa. Você é ateu ou é à toa? À toa significa o agnóstico. Os atoas mais os ateus, na PUC são 20%. No Brasil são 0,4%. Não chega a 800 mil pessoas. Interessante isso. Afro-brasileira, no Brasil, na PUC são 4%. No Brasil são 0,3%. Não chega, Umbanda, Candomblé, Umbanda, chega a 700 mil pessoas. Mas quem diz que na hora de pular 7 ondinhas, de jogar uma flor para Iemanjá, isso também é um culto. Isso também é um ritual religioso. Quem diz que não basta? Basta, tá bom. Então aí cresce muito o número. Judeus, na PUC são 4%. No Brasil não chega a 100 mil. Chega a 80 mil. Vira. Aí, a partir da nossa pesquisa, as evasões, quantos frequentam os rituais ao menos uma vez por mês, 31%, em ocasiões especiais 30%, nunca 37%. Há o que o Hobsbawm chama de sangria ritual. Acho que não é Hobsbawm, não sei, alguém. Deve ser um francês. Então, significa que não frequentando o ritual, pelo menos na juventude, significa que a pessoa não tem um mínimo de formação religiosa. Às vezes o sujeito vai num museu daqueles maravilhosos, olha para uma tela daquelas e fala assim, ué, o que esse moleque está fazendo aí? O que esse boi está fazendo aí? Quer dizer, eu nem sabe o que ele está vendo. Ele não tem minimamente a formação mínima religiosa, assim, de cultura. Bom, conflito entre igreja e sexo, eu vou ver isso em seguida. Pode virar. O que os alunos da PUC, nessas frases ponderadas, quais são as 10 convicções maiores deles? Para mim a vida tem sentido. Quando eu vi isso, pelo resultado, eu fiquei de joelhos e rezei 3 dias seguidos, chorando. Porque isso é uma maravilha, né? Uma geração para quem a vida tem sentido. Gente, essa religiosidade está em ótimo estado, está em uma saúde perfeita. 2, cabe principalmente a mim definir os rumos da minha vida. Modernidade é isso. 3, sinto-me feliz com frequência. Ó, que beleza. Também com a vida que eles têm? Eles têm condições boas. Tem. Às vezes conversa em profundidade com outra pessoa, isso me traz energia. São momentos importantes conversar em profundidade, não de conversar e que ele fica desconfiado que alguém vai passar um sermão nele. Não, conversar em profundidade. Eu quero saber o que se passa com você. Preciso tanto saber como vai você. Momento Roberto Carlos. Bom, não se deve usar a religião como objetivo político. Isso mostra um espírito republicano. Vocês veem que hoje aqui a gente cantou para Nossa Senhora Aparecida e cantou o hino nacional. Quer dizer, são duas coisas diferentes. Seria engraçado cantar a letra do hino nacional com a música do Nossa Senhora Aparecida. Aí não pode, né? Então, não se deve usar a religião como objetivo político. Ter fé é mais importante do que ter crenças e religiões. Atenção aqui. Já no tempo do Dom Celso, havia essa distinção muito antes. No tempo de São Tomás de Aquino, já havia uma distinção entre fidesquar e fidesquer. Ai, meu Deus. Uma delas significa o seguinte: aquelas coisas em que eu acredito. Essa é a fidesquer. Exato, eu também achava. A fidesquer, obrigado. A fidesquer é aquelas coisas, os conteúdos, a doutrina da minha fé, tá? Mas a fé mais básica não é essa não.
porque essa varia de acordo com as religiões. A fides qua é a fé pela qual eu tenho confiança na vida, confiança. Então essa fé é mais importante do que as crenças e as religiões para os meus alunos. Mas isso também é mais importante para os teólogos. Essa fé pela qual eu me entrego foi a fé de Abraão. Quando Deus chegou para Abraão, falou, sai dessa terra e vai para outra que eu vou te mostrar, ele não ficou perguntando, agora me diga lá, que é a definição de Deus, quais são os 10 mandamentos, não sei o que, não, foi uma atitude, foi uma entrega, acabou-se, né? E se não for essa fé, a gente se arrebenta, não existe sociedade, assim, no ver, não no julgar e agir, mas ainda no ver, a fé pela qual a gente confia, por exemplo, vocês estão confiando. E quem me conhecia aqui? Ninguém. Só a Ney. Aí você também. Quem eu conhecia aqui? Só vocês duas. E por que vocês estão me ouvindo esse tempo todo até agora? Porque vocês têm uma fides qua, a gente tem uma confiança. E vocês não estão pensando que isso aqui é uma aula trote, né? Não é. Bom, só posso dizer isso, que não é. Lutar pelo que eu acredito é um dos meus rituais. É legal, quer dizer, tem um sentido sagrado na luta pelas convicções, na luta pelas crenças que ele tem. Sinto muita alegria em reuniões em que todos estão alerta para a realidade. Isso também é muito bacana, quer dizer, a pessoa ultrapassa ela mesma, o seu mundinho, e vai interagir para interferir, em geral, para criar uma coisa que não existe. Estou disposto a me engajar numa causa social, humanitária ou política. Às vezes o cara fica só disposto. Mas a gente que é educador do jovem, não é? A gente tem que aproveitar isso. Vamos dar um empurrãozinho. Vamos tirar essa pessoa da caverna. Vamos dar um empurrãozinho nela. Caverna platônica, dá um empurrãozinho. Percebo Deus como um ser superior. A gente botou 3 formas de Deus. Percebo Deus como um ser superior é a que teve mais. Outra é Deus como uma forma de energia, a segunda. E Deus como um ser pessoal é a terceira. Isso é complicado, está bem analisado aí no meu livro. Mas isso é complicado por uma religião, por exemplo, que acredita numa forma pessoal de Deus. Javé, que anda com o seu povo, né, Emmanuel, ou Jesus, quer dizer, é uma forma pessoal. E o cristianismo ensina que Deus é uma forma pessoal, mas o jovem, eu acho que ele não dá conta de um ser muito pessoal fungando no cangote dele. Ele quer fazer seus experimentos, quebrar suas barreiras, quebrar sua cabeça, etc., autonomamente, né? Deus ajuda quando ajuda, senão atrapalha. Então ele percebe Deus como um ser superior. Bota lá longe, tá bem, eu acredito, mas fica aí, entende? Deixa eu plantar minha semente. Se for joio, se for trigo, não fica arrancando antes da hora. Critica. A maior crítica que se faz é a maior correndo estupidamente, é o dobro da outra, da segunda. Fanatismo, irracionalidade, lavagem cerebral, o fato de tirarem dinheiro dos fiéis, proclamarem-se donas da verdade absoluta. Isso se chama dogmatismo. Fuga da realidade, alienação, manipulação via emoções, via medo. Para eles a emoção é uma coisa tão sagrada, tão importante, que não se pode usar para manipular, né? Vira. Pode virar. Vira. Alguns desdobramentos. Vira. Essa foi a pesquisa que a gente mandou online, tá? E contou com muitas pessoas que responderam, quase 2.000. Vira. Isso foi um site que a gente fez, um site. Bom, vira. Esse é um programa que eu gostaria de convidar vocês. Chama-se Teodiversidade. Isso vocês acham no YouTube. E são programas de meia hora com pessoas numa linguagem fácil, compreensível, que eu organizei, que eu apresentei pela TV PUC. São 30 e poucos. Esse aqui talvez vocês conheçam, que é o Pedro, que é o Pedrinho. Esse aqui é o José Casanova, esse é o Rafael. Esse aqui é o Perucci, que faleceu, é um grande sociólogo da USP, né?
espetacular. Então, se alguém quiser dar uma aprendida, algumas coisas, é quase um curso, são 25 programas desses de 25 minutos. Vira!